do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 5. É o texto que já foi lido, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Gálatas 5, versículo 22. Hoje nós vamos falar sobre a mansidão. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, bem curtinho. Mas o fruto do Espírito é mansidão. Amém? Um resumo do versículo, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Deixaram mais difícil para mim, né? Todos são difíceis, né, de desenvolvermos, o fruto, esses gomos do fruto do Espírito. E é interessante que, eu até coloquei aqui como título, que a mansidão não é uma qualidade natural. Por mais que às vezes a gente olhe para alguém e diz, fulano é manso. Mas mansidão não é uma qualidade natural. Não é uma qualidade que nós conseguimos desenvolver por nossos próprios méritos. É por isso que ela é colocada como parte do fruto do Espírito, pois somente o Espírito Santo de Deus é que pode verdadeiramente produzir em mim e em você a mansidão. Uma coisa que nós precisamos entender, o contexto que nós estamos vivendo hoje, é um contexto onde, não sei se talvez pelo avanço da tecnologia, pelo fast food, né, tudo rápido, a internet, tudo veio à tona nos últimos anos, e principalmente pós-pandemia, mas fato é que nós temos vivido um grande aumento do estresse e da impaciência. Isso frequentemente, muitas vezes, atinge eu e atinge você, o estresse. Às vezes, o trabalho, às vezes, as demandas que nós temos no nosso dia a dia, a pressão que nós vivemos, muitas das vezes até mesmo a pressão financeira, sabendo que você tem conta a pagar, sabendo que você tem compromissos a honrar, e às vezes, por N motivos, talvez você está preocupado sem saber como vai pagar, como vai quitar aquela dívida. Ou talvez no âmbito de saúde mesmo, você foi acometido de uma enfermidade, alguma coisa, e aquilo vem como uma pressão, e a gente não sabe como resolver, não sabe como lidar. Enfim, muitos são os motivos, e hoje nós temos vivido dias onde as pessoas elas se estressam com muita facilidade. Essa é a grande verdade. Sempre houve briga, sempre houve confusão, mas hoje parece que para acontecer uma briga não precisa de muita coisa. Para haver uma confusão não precisa de muita coisa. Se um olhar torto para o outro, nós estamos falando lá do mundo. Nós estamos falando lá de fora. Às vezes, de olhar torto para o outro já é motivo de sair na mão, já é motivo, né, de xingamentos e por aí vai. As pessoas estão estressadas demais. As pessoas, nós pegamos hoje, né, às vezes, muitas vezes, nós pegamos a internet, nossas redes sociais, e às vezes vemos determinadas postagens, e às vezes a pessoa simplesmente postou e a gente recebe como uma indireta para a nossa vida. Às vezes a pessoa postou nem pensando, mas a gente acaba catando aquilo como uma indireta. Às vezes até pode ser, mas no geral a gente está vivendo sob pressão. A gente está vivendo um ambiente de estresse, é estresse no trabalho, no nosso dia a dia, é filho, é o cônjuge, enfim, são N coisas, as responsabilidades que nós temos no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não consegue relaxar, a gente não consegue descansar. Por mais que você chegue em casa, tome o seu banho quente, deite lá na sua cama, confortável, mas o seu corpo pode até estar descansando, mas a sua mente, o seu psicológico está trabalhando, pensando no amanhã, pensando no que tem que fazer, pensando em N coisas, porque são os dias que nós temos vivido.
Uma outra coisa que nós também precisamos salientar é que, além do grande avanço do estresse e da impaciência nos dias atuais, nós temos vivido um dia onde está havendo um grande aumento da arrogância e da soberba. Basta a gente entrar mais uma vez nas redes sociais. A rede social, principalmente o Instagram, a gente vê como muita ostentação. Acontece muita ostentação nessas redes sociais. E as pessoas, às vezes, elas agem de forma arrogante, agem de forma de soberba. Às vezes, porque conquistou algo. Porque nós vemos isso, você vê lá no seu Instagram, todas as conquistas, as pessoas botam o que fez, o que viajou, nada contra isso, não estou falando aqui que eu sou contra isso, não, mas eu estou dizendo que o ambiente, o contexto que nós estamos vivendo é um contexto onde as pessoas olham para outra e dizem, poxa, fulano conquistou, eu também preciso conquistar. É uma briga onde fulano não pode conquistar mais do que eu preciso conquistar mais do que ele. E às vezes isso gera nas pessoas a rivalidade. Gera rivalidade. E a rivalidade, a Deus, mansidão. Não tem como haver mansidão quando tem rivalidade. E hoje nós vemos essa questão. Outra coisa que nós podemos salientar é a questão do grande avanço da agressividade e da violência nos dias atuais. Eu falei que sempre houve briga, sempre houve morte, confusão, mas nós temos visto, talvez, por termos uma tela na nossa mão e a gente consegue ver ali em tempo real, a agressividade aumentou. Brigas no trânsito, pessoas em N lugares, no hospital, em N lugares, até mesmo às vezes dentro da igreja, por aí afora, brigando, confusão. Nós temos visto esse avanço da agressividade que tem acontecido. Então é um ambiente que nós que estamos aqui nessa terra, nós estamos suscetíveis a tudo isso, a essas pressões. E somente o Espírito Santo de Deus é que pode gerar em mim e em você a verdadeira mansidão. Eu até coloquei aqui sobre o que não é mansidão. O que não é mansidão? Mansidão não é morosidade. O que é morosidade? É a característica de uma pessoa lenta. Ou pode-se usar outras expressões, mas isso não quer dizer que a pessoa é mansa, não. Uma pessoa lenta, na dela, devagar, não. Isso não é sinônimo de mansidão. Mansidão também não é gentileza. Eu falei aqui, às vezes a pessoa tem a fala mansa, a pessoa é calminha, mas pisa no pé dela. Gentileza não é sinônimo de mansidão. A gente não pode se enganar. Mansidão não é também aquele tipo de pessoa que pensa assim, olha, não, o meu lema é paz a qualquer preço. Eu não entro em confusão, eu não entro em briga, é paz a qualquer preço. Isso também não é mansidão. Mansidão também não é omissão. Às vezes a gente vê determinadas situações, a gente vai abordar aqui, e a gente é omisso. Não, porque eu sou manso, eu não vou me meter. Eu sou manso, né, eu vou me isentar, não vou me posicionar. Isso não é mansidão. Uma outra coisa que eu anotei que mansidão também não é frouxidão, ser frouxo. Isso também não é sinônimo de uma pessoa ser mansidão. Covarde também não é sinônimo de mansidão. Tem um versículo que eu coloquei aqui lá em Provérbios, eu tenho certeza que você já conhece, Provérbios 24. Eu coloquei o versículo 10 e 11, que diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Muitas vezes a gente lê só esse versículo, mas tem um versículo posterior. O posterior diz assim, o versículo 11, lá de Provérbios 24, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Vamos explicar o versículo 10. Este versículo ele adverte contra a fraqueza e a falta de determinação em tempos de crise. Ou seja, a palavra frouxa aqui, ela se refere a alguém que desanima ou desiste fácil quando enfrenta uma dificuldade.
O sábio aqui, o pregador, ele está dizendo, olha, no dia da aflição, no dia da adversidade, no dia da angústia, não se mostre frouxo, ou seja, não desiste fácil. Não jogue a toalha, não desista, não desanima, porque devido às pressões que nós vivemos, muitas das vezes a gente quer desanimar, a gente quer parar, jogar a toalha, mas ele está dizendo aqui, ó, não joga a toalha. E o próximo versículo, o versículo 11, esse versículo ele chama os justos a intervir e a ajudar aqueles que estão em perigo ou em risco de morte. A responsabilidade moral de salvar e proteger os vulneráveis é destacada. A verdadeira mansidão inclui a coragem de agir em prol dos outros, mesmo quando é difícil e perigoso. O versículo 11, o que nós lemos aqui? Livra os que estão sendo levados para a morte. O manso, quando ele vê alguém sendo levado para a morte, ele não vai ser omisso, mas ele vai se posicionar. Vamos trazer isso para a palavra de Deus? Aliás, nós estamos falando da palavra de Deus, mas vamos trazer uma aplicação mais prática. Nós conhecemos a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando a gente vê alguém caminhando a passos largos para o inferno, sabendo que a pessoa está indo para um caminho mau, para um caminho ruim, nós não podemos ser omissos. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos mostrar o verdadeiro caminho, apontar o verdadeiro caminho. Isso é a responsabilidade nossa de fazermos esse ato. O versículo 11 continua, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Hoje nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, e como servos do Senhor, tendo esse aspecto da mansidão, do fruto do Espírito na nossa vida, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser covardes, mas nós temos que nos posicionarmos, e a gente vai ver isso aqui da maneira certa. O que é mansidão, então? Eu já falei sobre o contexto que a gente vive, ambientes de pressão que nós vivemos. Já falei sobre o que não é mansidão, mas o que é mansidão à luz da palavra de Deus. A mansidão, vale lembrar que muitas das vezes ela é mal interpretada. Mansidão, muitas das vezes, ela é comparada como fraqueza ou como falta de ação. Mas não é isso. A verdadeira mansidão que somente o Espírito Santo de Deus pode gerar em mim e em você. A verdadeira mansidão, ela é força sob controle. Eu vou explicar. Mansidão grava isso, vai embora hoje gravando essa frase. O que é mansidão? Mansidão é força sob controle. O que é sob? De baixo. Não é isso? Força sob controle, ou seja, eu tenho a força, eu posso explodir, posso meter o pé na jaca, como diz aí, mas eu não faço por quê? Porque tem um controle que está acima. Mansidão é força sob controle. Eu posso revidar, mas eu não faço porque tem um controle que está acima da minha força. Eu posso me vingar daquilo que fizeram comigo, daquilo que armaram contra a minha vida, tentando me destruir, me difamar. Eu posso revidar. Posso jogar tudo no ventilador. Posso ir na polícia, enfim, por aí vai. Mas eu tenho um controle. E esse controle é interessante que não é eu que tenho o poder desse controle. Mas esse controle é o Espírito Santo de Deus. Que no momento de eu revidar, Ele me puxa, Ele me controla e diz, você não. Na hora que eu quero me vingar, eu estou preparando para me vingar do que fizeram contra mim, o Espírito Santo de Deus é o controle e fala, não, você não foi chamado para isso. Deixa nas minhas mãos. Mansidão é força sob controle. Eu quero explodir. Quero colocar tudo para fora, quero derramar minha ira. Mas o Espírito Santo está dizendo, calma, respira, porque vai chegar o tempo certo, onde tudo vai ser colocado no devido lugar.
porque a vingança ela é do Senhor. A resposta vem do Senhor. O que é mansidão? Mansidão é a marca de quem não sente necessidade de se defender dos homens ou do mundo, confiando em Cristo para a sua defesa. Eu posso me vingar, pastor, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho um controle. O Espírito Santo de Deus é o controle que está na minha vida e eu confio que Deus é quem vai resolver. Eu confio é que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer muito melhor do que eu. Porque Ele é o verdadeiro juiz. Certa vez eu ouvi que toda verdade tem 3 lados. O lado, vamos pegar aqui eu, o pastor Robson, meu xará como exemplo, tem o meu lado da minha verdade, aquilo que eu quero que seja a verdade. Tem um lado dele, que ele quer que seja a verdade. E tem o lado verdadeiro, que é o da verdade em si. São os 3 lados. E Jesus, o nosso Deus, Ele é o juiz que conhece a verdadeira verdade, que conhece todos os lados da moeda. Vamos avançar. Mansidão é a capacidade de se manter em silêncio quando tudo que o inimigo quer é ouvir sua voz. O inimigo trama, ele arma, ele está dizendo, agora ela vai explodir. Agora ela vai explodir, ele está doido para ouvir tua voz. Mas a única voz que ele ouve é você orando, entregando na mão de Deus. Ele está dizendo, eu vou armar o laço, eu vou preparar bonitinho, porque ela vai explodir, ela não vai aguentar. A pressão está grande e ela não vai aguentar. Ele está só esperando você explodir, mas você vai dobrar o seu joelho e entregar na mão do Senhor. Aleluia. Eu ia até falar que o inimigo ia ser vergonhado, mas eu lembrei do pastor Gumercindo, né? No outro dia, mas vamos lá. Mansidão é a capacidade. Lembra que eu falei que mansidão não é ser frouxo, não é ser covarde? Agora a gente vai entender o que é a mansidão. Mansidão é a capacidade de direcionar sua força e coragem para o propósito certo, na dimensão certa e no momento exato. A gente vai ver aqui através de alguns exemplos bíblicos. Então, grave essas duas. O que é mansidão? Mansidão é força sob controle. Segundo, mansidão é a capacidade de direcionar a sua força e a sua coragem, porque você já aprendeu que ser manso não é sinônimo de fraqueza, mas você tem uma força, você tem uma coragem, só que você é manso por causa do Espírito Santo de Deus, então Ele vai te ajudar a direcionar essa força e essa coragem para o propósito certo, na medida certa e no momento exato. No Antigo Testamento, a raiz da palavra mansidão, ela está relacionada com o termo inclinar, estar encurvado, ou estar curvado, ou ligado também à humildade. Inclusive, em algumas Bíblias, quando a gente lê Gálatas 5:22, ao invés de mansidão, está humildade, em algumas traduções, porque são algo que andam juntas. Não tem como eu dizer que sou manso e não ser humilde, são coisas que andam juntas. Vamos avançar. Então, manso é aquele que não tem dificuldade em conceder a sua vez. A gente vai ver através dos exemplos bíblicos que a gente vai trazer aqui. Ele não sente a necessidade de brigar ou reivindicar a sua razão. Mas lembre que eu falei, a gente vai direcionar nossa força e coragem para o propósito certo, na medida certa e no momento exato. Vamos conhecer alguns personagens? O maior exemplo do Antigo Testamento, Moisés. Números capítulo 12, versículo 3 diz, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele enfrentou Faraó. Lembra que eu falei que não é sinônimo de fraqueza? Você acha que Moisés ele era fraco? Ele enfrentou Faraó. Faraó era o maior exército, o Egito tinha o maior exército naquela época. E ele vai enfrentar esse exército. Então ele não era covarde, mas ele tinha força.
Ele era valente, ele era corajoso e estava sendo guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Moisés, ele vai comandar muitas guerras. E lembre-se que Moisés ele não respondia às acusações. A gente vai ver que ele foi acusado em muitas situações. E ele não respondia a essas acusações, mas ele deixava Deus defender a sua causa. Primeiro, Moisés ele resistiu a Datã, Coré e Abirão. Talvez você já tenha ouvido falar muito de Coré. Esses 3 homens eles se levantaram contra Moisés. Já agora o povo já está no deserto, né, caminhando em direção à terra prometida. E esses 3 homens eles vão se levantar contra Moisés. Por quê? É só Deus que fala com ele? É só Deus que usa ele? Deus também usa a gente, Deus também fala com a gente. Eles vão se levantar contra Moisés, mas Moisés ele não vai responder. Moisés ele não vai revidar. E aí você sabe, quem conhece a história, esses 3 homens, a terra vai se abrir e vai engolir esses homens. Porque quem deu a resposta foi Deus. Ele não revidou. Um outro exemplo, Moisés, ele vai ser acusado pelo povo. Veja que situação, que pressão que Moisés vivia. Ele foi acusado de favorecer Arão na escolha como sacerdote. É irmão dele, né? Por isso que ele favoreceu. É irmão dele, por isso que ele colocou no melhor cargo. Ele foi acusado disso. E às vezes nós também somos acusados em muitas situações. Mas ele não respondeu a essas acusações.